Começou bem cedo e foi longo o dia que encerrou as comemorações dos 120 anos do Automóvel Clube de Portugal. Entusiasmo e mau tempo à partida. Ainda assim, a Figueira da Foz orgulha-se sempre que recebe estas máquinas que, não sendo tão antigas como as que alinharam no primeiro raio de Figueira da Foz-Lisboa, recriam perfeitamente a atmosfera de início do século XX e dos primórdios que levaram à criação do ACP. Em 1902, os carros eram ainda uma novidade no país. O primeiro raid foi não só a primeira prova automobilística em Portugal, como na Península Ibérica. Começou muito cedo na história, vindo deste meio de transporte, em desporto, em competição, com carros sempre foram bonitos, hoje em dia são lindíssimos, e a persistência extraordinária e a capacidade da instituição Automóvel Clube de Portugal nesta organização, também, enfim, com o apoio discreto, mas convicto do município, e, portanto, é uma honra para nós receber hoje esta prova que assinala esta efeméride tão significativa. 43 máquinas representativas de várias épocas alinharam nesta recriação. 8 destes automóveis foram produzidos antes das primeiras guerras mundiais. Já depois do almoço e a anteceder a aparição do Presidente da República, as máquinas do Figueira da Foz de Lisboa começaram a chegar ao Museu Nacional dos Coches. Entretanto, saía do museu a Estrela da Tarde, o primeiro automóvel a chegar a Portugal em 1895. Voltou a rodar depois de um restauro profundo. Era um dos momentos mais aguardados desta jornada. Mas, claro, 128 anos representam algumas fragilidades. Nada que alguma paciência e engenho não resolva. E estão a ouvir? Arreda. Esta expressão leva-nos para os últimos tempos da monarquia, os primórdios do ACP, quando Afonso de Bragança, irmão do rei Dom Carlos I, apaixonado por automóveis, saía à rua e, para afastar os curiosos, vá de gritar arreda. A expressão ficou célebre e o infante conhecido pelo Arreda. Outra versão conta que Afonso de Bragança, comandante honorário dos Bombeiros da Ajuda, percorria as ruas de Lisboa ao volante e, à falta de sirenes, eram os gritos de arreda, que afastavam os peões e os carros de cavalos que circulavam na via pública. Outros tempos. Voltemos ao Panhar de Lavensor, estacionado em frente ao Palácio de Belém. Oh meu Deus, é um desastre. O Presidente da República e o Presidente do ACP assinalaram esta rara aparição com uma volta ao jardim. E ainda que as condições não fossem as melhores, o entusiasmo de todos explica como nasceu o fenómeno automóvel em Portugal. Ali ao lado estavam alinhados os participantes do raio de Figueira da Foz de Lisboa, que despertaram a curiosidade de Marcelo Rebelo de Sousa. Qual é a primeira memória de automóvel que o Sr. Presidente tem? É um carocha que tinha o meu pai, portanto andávamos todos, a minha mãe e o meu pai conduzia, eu, depois à medida que a família aumentou, os meus irmãos, todos num espaço muito pequeno, e lembro-me que o meu pai teve um acidente na ida de Sintra para Colares, com um carro de cavalos que se atravessou no meio da estrada, exatamente, e isso me impressionou muito. Mas esse foi o primeiro carro de família. E o que dizer destes 120 anos do ACP? A minha vida toda esteve ligada ao ACP. Comecei a viajar na agência turística do ACP. Ia-se lá e tinha uma secção onde planeavam como é que se ia de automóvel até a França, depois até a Itália, depois até não sei quantos. E esse automóvel não se ia de avião. E o ACP era impecável para os meus veículos, os meus primeiros carros, que eram todos... Foi um Mini comprado de quarta mão, um Austin 850, parava sistematicamente, era o ACP que resolvia o problema. Portanto, tudo o que era necessário ligado com o automóvel, ACP. Outras considerações, alusivas aos 120 anos do Automóvel Clube de Portugal, foram deixadas para o auditório do Museu dos Coches, onde aconteceram os discursos oficiais. Da monarquia à república, da ditadura à democracia, o ACP manteve-se fiel às origens e aos seus princípios ao longo destes 120 anos.
na defesa do associativismo, na promoção do desporto automóvel e na vanguarda da mobilidade para todos. No encerramento das comemorações dos 120 anos do Automóvel Clube de Portugal, no Museu dos Cochas, foi o antigo e agora bem restaurado Panhard Levenser que deu o mote para o discurso do presidente do ACP. Quando chegou a Portugal, engraçado, surgiu a dúvida como ia ser a taxa adenueira a aplicar a tão estranho veículo que acabou por ser classificado como máquina movida a vapor. Reparem que já nesse tempo a criatividade fiscal abundava. Em Portugal, e agora está aqui a sua Secretária de Estado, a segurança rodoviária não é uma prioridade ainda. Devia ser mais e por isso continuamos na cauda da Europa em números de mortes e feridos em acidentes rodoviários. E aqui chegados não podemos calar a revolta que cada contribuinte sente perante o esbulho fiscal vigente. Os condutores são escandalosamente esmagados por impostos e taxas, com consequências pesadas na economia nacional. Veja-se a demagogia e populismo dos argumentos presentes na proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano. Penalizar milhões de contribuintes que não têm hipóteses para trocar de viatura, dizendo que ficam a ganhar IRS, não só é imoral, é inadmissível, além de que é falso. A retórica de que são só 25 euros por ano mostra bem o projeto de empobrecimento global a que assistimos e com que somos governados. Senhor Presidente da República, Excelência, não são só os sócios do ACP que o sentem, é todo um país que se manifesta. Por favor, trave esta injustiça. Muito obrigado. Mas que saudades que eu tinha desse estilo muito político e muito interveniente, que já conhecemos e que defende naturalmente o ponto de vista do Automóvel Clube de Portugal e de muitos automobilistas portugueses. Bom, Carlos Barbosa entrou-se numa nova fase e nesta fase a imaginação criativa não tem limites. E sempre que ele fica ainda por cima mais disponível como autarca ou como candidato a lugares políticos, fica mais furioso em termos de presidente do Automóvel Clube de Portugal. Qual é o problema do espírito reivindicativo do presidente comparado com o que devemos ao clube? Vale bem ouvir as palavras dele, tendo em troca o serviço dele e de milhares e milhares a Portugal através do Automóvel Clube de Portugal. Um grande abraço, bem-ajam. Tempo de confraternização de sócios e parceiros a encerrar as comemorações dos 120 anos do Automóvel Clube de Portugal, iniciadas um ano antes. Faz todo o sentido. Nós hoje estamos aqui também nos 120 anos do Automóvel Clube de Portugal, que surge passado muito poucos anos após a vinda do primeiro automóvel, que fez agora 128 anos nessa viagem, ou seja, passado 8 anos é criado este clube. E naturalmente que só temos a agradecer tudo aquilo que o Automóvel Clube de Portugal tem feito pelo automóvel e também esta ligação a Santiago do Cacém, e por isso o desafio que já fiz há pouco é que nos 130 anos, ou seja, em 2025, o carro possa voltar novamente a Santiago. O ACP é um clube que simboliza qualidade, acima de tudo, ou seja, o que eu acho que o ACP o que o ACP tem é bom. Nos clássicos é extraordinário, é realmente o meu clube, não tenho mais nenhum, não pertence a mais outro clube qualquer. Depois é a simpatia, é o detalhe, o pormenor, não há como este clube. Depois temos todas as outras regalias, desde a eletricidade que mudei agora, por exemplo, toda a gente fala da Gold Energy com o ACP e realmente passei só 50%. Como depois tem a parte dos seguros que me tratam de tudo e a facilidade com que fazem tudo e, acima de tudo, a simpatia. Ou seja, nunca apanhei um funcionário do ACP que não me tratasse extremamente bem. Isto é um clube extraordinário, é pena não ver mais em Portugal este ano. A ACP é a voz do automobilista, não é? Acho que faz falta em Portugal que a sociedade civil participe no dia-a-dia do país e da vida das pessoas, e o ACP, para mim, independentemente da assistência que nos presta, no caso da nossa empresa ou nos nossos casos particulares, é a voz de defesa dos automobilistas, numa altura em que às vezes parece que há uma guerra contra o automóvel hoje em dia. Acho que o ACP luta pela mobilidade das pessoas, a mobilidade livre, que eu acho que é importante que a gente mantenha. É uma conquista que temos há centenas de anos e que é bom, e parece que algumas pessoas a querem tirar, e portanto acho ótimo que
o ACP lute por isso. O BPI há vários anos que é parceiro do ACP ao nível do Golfo, é uma relação de longa data que temos estabelecido e que temos construído a par e passo para efetivamente fomentar este desporto, do qual o Banco, ao longo de várias décadas, tem tido um papel muito importante na criação de novos jogadores, na criação deste desporto na sociedade portuguesa e nada como um ACP e uma instituição importante e credível na sociedade portuguesa para estabelecermos esta relação e, em conjunto, criarmos novos jogadores no ACP. E, portanto, aproveito também esta oportunidade para dar os parabéns ao ACP, em nome do BPI, por estes 120 anos e que continue a ter este papel importante na sociedade portuguesa. E parabéns.